Olha só, o que aconteceu e está acontecendo com o Bolsonaro é isso aqui, ó. Olha só aqui. Quem ouve, ele ouviu e teve 4 anos para ouvir o Evangelho. Fora disso que tinha também a esposa, que conhecia a Bíblia e o Novo Testamento também. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, ensinamento da Bíblia, o Novo Testamento, que é o ensinamento de Jesus, a nova aliança, e não vive de acordo com eles, é como uma pessoa sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. É isso. Trouxe o governo porque a gente estamos vendo ele despencar, o governo do Bolsonaro. Dia a dia está despencando cada vez mais. Mas isso não é só para o Bolsonaro, isso aqui é para todas as pessoas que chegam ao conhecimento do Evangelho, fala que é cristão, que é pastor, padres e líderes, enfim, geral, para geral, todos esses que não praticam a palavra, quando a recebe, é isso que acontece. Cai e fica totalmente destruída. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês a mensagem que eu li no livro de Mateus, no capítulo 24, aonde está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Assista esse vídeo até o final. A mensagem de hoje está falando assim. Aperta o botão aí. Depois eu corto. A mensagem de hoje, ela se encontra em Mateus, no capítulo 24. E está dizendo assim. Jesus, ele estava trazendo aqui a verdade. Como estaria a humanidade vivendo nos últimos tempos? O que estaria acontecendo no mundo em relação às religiões e até mesmo aos ensinamentos que vêm da religião da época ao qual ele fazia parte também, que era o judaísmo, que hoje nós temos também no meio, principalmente das pessoas que não fazem parte do povo judeu, temos também o cristianismo, que sai do catolicismo também multidões de pessoas que creem em Jesus. Agora, o que garante que o Deus que você está crendo é o Deus verdadeiro? Como identificar? Esse vídeo de hoje, ele vai trazer para a sua vida
a certeza em como crer e acreditar no Deus verdadeiro, no único Criador do céu, da terra e de tudo que existe no universo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel e o Deus verdadeiro estará sendo revelado para vocês através desse vídeo. Jesus está dizendo aqui, prestem atenção, estou dizendo tudo isso para vocês antes que aconteça, para quando acontecer, vocês já saberem quem é o Deus verdadeiro. Ele estava alertando os discípulos, os seus seguidores da época. E por intermédio do ensinamento de Jesus, hoje nós temos condições de ter acesso no Novo Testamento da Bíblia e fazer com que a verdade absoluta que há no Evangelho chegue até a nossa vida. Nós vemos nas religiões muitos ensinamentos milenares. As forças espirituais do mal, que são os demônios, têm introduzido no meio da sociedade, da humanidade, as religiões, os ensinamentos, as curas, os milagres, as maravilhas, para que as pessoas possam acreditar nele, nesses espíritos enganadores que se passam como deuses. E eles têm formado os seus grandes números de seguidores através das igrejas, através das religiões, através das seitas, através de grupos secretos. E uma vez que uma pessoa vê um milagre acontecendo, ela vai depositar a sua fé, a sua confiança naquilo que ela está presenciando. E essas forças espirituais do mal, elas sabem disso. Por isso que em vários lugares, em várias religiões acontecem esses milagres, essas maravilhas, ao ponto de maravilhar os olhos das pessoas e fazerem com que elas acreditem completamente nas suas religiões e vão seguindo ao longo das suas vidas. Mas a palavra aqui, ela está dizendo que, se possível fosse, enganaria até as pessoas que são escolhidas por Deus. Então, como saber quem é o Deus verdadeiro? A palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o Novo Testamento da Bíblia anunciado para você. Essa é a única forma de poder ter a certeza, a convicção e saber que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo.
E aqui ele está dizendo, continuando aqui nesse versículo, ele está falando assim: prestem atenção. Jesus está falando, prestem atenção. Eu estou dizendo tudo isto antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como um relâmpago, ele sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As palavras do Novo Testamento são as palavras de Jesus nos nossos tempos também. E quando uma pessoa tem acesso à verdade e chega ao conhecimento dela, ela coloca a sua confiança no Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, no Deus Criador do céu, da terra e de tudo que existe no universo. E Jesus ele fala que nesse período, nessa época, muitos iriam até mesmo abandonar a sua fé. É o que nós podemos ver nesse tempo o qual nós estamos vivendo. Quantas são as pessoas que abandonam a fé porque não tem mais em quem acreditar. E nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor esfriará. Nós vemos um retrato no mundo hoje onde a maldade se espalhou. A maldade simplesmente virou algo normal hoje em dia. O amor de muitos também esfriaram, virou também como algo normal. E a palavra ela diz que somente as pessoas que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverar no quê? Na frieza do amor? Perseverar na maldade? Não. Aqui está falando perseverar no Evangelho, na palavra, na fé, numa fé sadia, numa fé simples, numa fé consciente em saber que a palavra da verdade, o Evangelho do Novo Testamento da Bíblia, cria um processo de regeneração, na vida de todos aqueles que confiam e creem num Deus verdadeiro. Então essa é a única forma de poder identificar se a pessoa está seguindo um falso profeta ou a pessoa está numa falsa religião. O Novo Testamento é o único caminho para poder conseguir enxergar a verdade.
Não existe outro caminho. O único caminho foi o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará diante de Deus a não ser por mim. Por Ele. Ele é o único caminho. As pessoas não têm o hábito nem o costume de chegar ao conhecimento da palavra da verdade. Não têm o hábito e o costume de ler a Bíblia. Pode prestar atenção. As maiores religiões que existem no mundo hoje, elas não têm o hábito de ensinar as pessoas a ler a Bíblia. E cada época que passa, isso vai ficando comum, vai ficando normal. Presta atenção na religião que você faz parte. Por mais que você tenha presenciado maravilhas e milagres acontecer, saiba que se o Novo Testamento, que é a nova aliança, ela não tiver enquadrada dentro da sua religião 100%, você está sendo enganado. O Novo Testamento, ele é o único canal que faz uma pessoa chegar até a verdade absoluta. O Novo Testamento gera em cada pessoa que coloca a confiança nas palavras contidas nele, ele gera uma fé sobrenatural. Ele gera dentro da pessoa o Espírito de Deus fazendo uma nova morada. E aonde você for, aonde você estiver, Deus estará sempre com você também. Você não irá fazer do local a igreja, a religião. Você irá ser a igreja e ser a religião verdadeira. Um seguidor do verdadeiro Messias. A verdade estará sendo revelada para você. Quando você der importância em querer conhecer Jesus como Ele é, na sua mais absoluta verdade, Deus estará se apresentando para você e fará morada dentro da sua vida. Você estará usando das armas espirituais para poder vencer as forças do mal, que são os demônios também. Porque Deus estará dando ordem aos anjos para te guardar e te livrar de todo o mal. E o Espírito dele estará fazendo morada dentro da sua vida. O Novo Testamento, ele contém a verdade absoluta. Muitas são as religiões que existem no mundo, mas são poucas as que aplicam o Novo Testamento como a base fundamental, a pedra principal. Poucas são aquelas que confiam no fundamento verdadeiro, aonde está estruturado
no amor ao próximo e a Deus. Nós vimos nesses últimos períodos do governo, falo em relação ao Brasil, o governo do Bolsonaro, ele conseguiu introduzir uma palavra que ele lançou, fazendo com que a maioria das pessoas tomasse posse disso. Você deve saber, a palavra que ele introduziu foi essa: Deus, pátria e família. E essa palavra, muitos tomaram posse. Por isso que nós vemos acontecer as coisas aí, de forma que as pessoas viraram a cabeça, ficaram completamente fanáticas pela pátria, trocaram o amor verdadeiro que Jesus estabeleceu, que era ao próximo, trocaram pela pátria. Tem familiares que até hoje não se conversam ainda. Isso é um fato. Um fato que eu presenciei acontecer ainda. Ouvir pessoas dizendo: já que vocês, olha o que eu ouvi, pessoas dizendo, já que vocês não têm sentimento pela família, tenham então pelo menos amor à sua pátria. Trocou. Por isso que nós vemos aí as pessoas armadas até os dentes lutando pela pátria, ao ponto de ficarem na frente dos quartéis gritando: Forças Armadas, salve a nação brasileira, porque colocaram a sua confiança. E aqui está dizendo que o que ficar firme até o fim na palavra do Novo Testamento da Bíblia, do Evangelho, dos Evangelhos contidos no Novo Testamento, será salvo. Simples assim, será salvo. E a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Qual seria a notícia, a boa notícia do reino? As coisas são tão fáceis, mas as pessoas tornam muitas das vezes difícil, fazem ficar difícil. Porque a boa notícia é o Novo Testamento, é a nova aliança. A boa notícia sobre o reino será anunciada, como está sendo anunciada para todos aqueles que assistirem esse vídeo e estiverem inscritos também nesse canal. E essa notícia boa, ela será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Testemunho do testamento que Jesus deixou. A boa notícia da salvação.
do reino celestial sendo entregue para todas as pessoas que receberem as palavras contidas no Novo Testamento da Bíblia e fizerem destas palavras o seu Deus, o seu único Deus verdadeiro. O Novo Testamento é o caminho que leva a pessoa a chegar até a Deus. Nele está contida toda a verdade. Então foi exatamente por isso que Jesus ele disse: se possível for, enganaria até os escolhidos. Porque as pessoas escolhidas por Deus, elas recebem a palavra do Novo Testamento. Elas vivem o tempo que tem nesse mundo em função do que ela aprende. Se baseando nas palavras de Jesus como um referencial, como um norte para a sua caminhada nesse mundo. As palavras de Jesus veio para trazer vida, liberdade. Deus estabeleceu, Jesus permitiu com que fosse constituído as igrejas, sim. Tanto é que hoje em dia existe também igrejas que são igrejas direcionadas e guiadas por Deus. São igrejas que têm um compromisso com a verdade. Mas nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso é raro. Porque todos se voltaram à adoração à criatura, colocando de lado o Novo Testamento da Bíblia, que é Jesus. E quando ele vier, ele irá fazer essa separação. E tudo será revelado. Ele mesmo disse que na sua vinda, muitos chegariam até ele e irão dizer: Senhor, em seu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz maravilhas. E ele dirá: nunca vos conheci. Vocês estão entendendo agora o porquê ele irá falar isso? Para muitos líderes, pastores, padres, monges, rabinos, exatamente por isso, porque as pessoas trocaram a adoração ao Deus verdadeiro para fazer adoração para o falso Deus. As pessoas preferiram. E aqueles que seguem falsas doutrinas, falsos pastores, falsos profetas, falsas religiões, aqueles que seguem esses líderes, a palavra diz, isso o Novo Testamento diz, que são pessoas 2 vezes merecedoras ao inferno. Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou procurar aqui. Espera aí. Vou procurar. Olha só. Aqui, ó. Encontrei aqui. Olha só o que Jesus está falando aqui. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurarem converter uma pessoa
para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Confere aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 23, no versículo 15. Ai de vocês, o 27 agora. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. E isso é as religiões hoje em dia também. Dentro estão cheias de mentiras e pecados. Por quê? Elas trazem uma nova versão de um Deus que aceita tudo. Quando não, elas trazem uma versão antiga ainda. São aquelas que muitas das vezes fizeram com que o Antigo Testamento fosse a real estrutura para a sua religião. Tem outras ainda que pegam o Antigo Testamento, mistura com o Novo Testamento e formam a opinião se baseando segundo seus próprios interesses pessoais ou qualquer outro que seja, financeiro e etc. E formam uma opinião e vai guiando e conduzindo um povo subjugado a um sistema. E tem aquelas outras ainda que, além de trabalhar com os 2 livros da Bíblia, com a Bíblia no todo, acrescentam ainda livros paralelos, como nós podemos ver várias outras religiões que existem aí. Eu não vou citar nome, mas existem várias que utilizam livros paralelos, mesclando com a Bíblia, e formam uma opinião, se baseando em uma experiência que o seu líder, o seu mentor, o fundador teve. Experiência com espíritos enganadores, que se transfigurou em forma de algum tipo de anjo de luz e fez algum milagre ou alguma outra maravilha. Quando uma pessoa ela coloca a sua fé nas palavras de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Quando ela tem esse encontro, ela faz essa união, ela troca de personalidade, ela assume ser uma nova criatura. Ela deixa com que o Espírito, que é a palavra, faça morada dentro dela e a conduza. Não olha segundo os seus próprios olhos, mas ela é conduzida pelos olhos
de Cristo. E tudo se torna diferente. Tudo se torna novo. A sua vida passa a ter uma direção certa. Você não mais será enganado pelas religiões, pelas igrejas. E eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu não estou falando para que as pessoas não vá nas igrejas. Até porque tudo tem um começo, da pessoa conhecer a verdade e assim conseguir alcançar a liberdade, a libertação desse mundo. Tudo tem um começo. E Deus, Ele vai separar, Ele vai tirar a igreja verdadeira de dentro da igreja falsa. Então isso não faz com que você, depois que assistir esse vídeo, tenha uma linha de pensamento radical em achar que eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir mais lugar nenhum, eu sou eu e mais eu. Não, aqui não estou anunciando isso. Aqui esse canal está anunciando que tudo que você ouvir dentro de qualquer lugar que seja, você faça a comparação do que está escrito no Novo Testamento da Bíblia, como base fundamental. O que sair disso é conversa mole. O que sair disso é conversa para boi dormir, como se diz no ditado popular. Então tenha um compromisso com a palavra da verdade. Eu falo como com experiência própria. Eu não critico pessoas que vão em igreja, até porque eu também participo de reuniões de igrejas também. Deus estabeleceu, mas quando você pega a palavra do Novo Testamento e traz para a sua vida, você passa a entender que você é a verdadeira igreja. Você é o templo e a morada do Espírito de Deus. Você passará a enxergar a verdade. Por isso, não se apegue em igreja nenhuma. Por mais que você vá em alguma, não se apegue. Se apegue na palavra da Bíblia, em Jesus, nas palavras contidas no Novo Testamento da Bíblia. E aqui, Jesus, ele disse aqui, ó. Olha só, para a gente estar encerrando esse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Para a gente estar encerrando esse vídeo. Jesus está dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. E eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que é Jesus. Então, que essa palavra de hoje, ela venha estar entrando dentro da sua vida. Porque a palavra, pessoal, a palavra de Deus, ela tem um tesouro. O Novo Testamento, ele tem um tesouro escondido. O frio aqui.
pôr a touca aqui que tá um frio. A palavra de Deus, ela tem um tesouro escondido. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, todo aquele que ouve a palavra e coloca em prática, está sendo colocado na vida dessa pessoa. Deixa eu ver, eu achei que eu tinha caído alguma coisa ali. Todo aquele que ouve a palavra e coloca em prática, está sendo colocado na vida dessa pessoa o poder de Deus. Esse é o tesouro. O poder de Deus é colocado na vida da pessoa que ouve a palavra e coloca em prática. E essa é a única forma com que a pessoa não vê estar sendo enganada por esses falsos profetas, como nós lemos aqui em Mateus 25. Não existe outra forma, somente essa. Praticando o Evangelho, a palavra da verdade, sendo revelada, sendo transformada na sua vida, você numa nova criatura, como eu havia anunciado nos vídeos anteriores, sendo transformado na melhor versão de si próprio. Isso é o processo da regeneração. E se nós formos ver um pouco antes, no capítulo 7 de Mateus, olha só o que Jesus está falando. Em Mateus 7, 23, ele está dizendo assim: então, eu direi claramente a essas pessoas, isso inclui os falsos profetas, os que se titularam e se titulam ainda em diversas religiões como os falsos cristos, os falsos messias. Jesus dirá abertamente para essas pessoas e para todos aqueles que seguiram também esses mesmos. Jesus dirá: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só praticam o mal. Então, deu para perceber que não é através dos milagres que vemos, nem das maravilhas que acontecem no meio das religiões, das igrejas, ou qualquer outro lugar que acontece algo sobrenatural, que podemos se dizer milagres e maravilhas. Não é isso que comprova que existe o Deus verdadeiro ali. O que realmente comprova, desmascara os falsos profetas para todas as pessoas saberem quem eles são, o que desmascara eles é o que está escrito na palavra aqui, ó. A única forma de poder saber quem eles são, eu vou ler para vocês agora. Quem ouve os meus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem, é como uma pessoa sábia
que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Essa é a forma, a única forma, a única maneira de saber que estamos seguindo o Deus verdadeiro. Não são os milagres, não são as maravilhas, mas sim aquele que consegue ouvir a palavra e praticar. Tem gente que nesse exato momento não está nem conseguindo querer continuar assistindo esse vídeo. Como vocês podem ver, esse canal ele tem um baixo índice, um baixo nível de visualizações até. Porque as pessoas não têm paciência. As pessoas são impacientes. O tempo está muito rápido, as coisas estão acontecendo rapidamente em todos os lugares, em todos os setores. As pessoas estão atribuladas, elas estão angustiadas, elas estão vazias, elas estão procurando sempre algo no tempo, nos lugares, em tudo que elas assistem. Elas buscam uma forma para poder sempre descobrir aquilo que elas querem. Você já parou para pensar se você também é uma pessoa assim? Às vezes aquilo que você dá menos importância é aquilo que é mais significante, que vai ser o melhor para a sua vida. Como, por exemplo, essa palavra. E aqui, na simplicidade dessa palavra, está revelando para você quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus aqui? Está dizendo, é aquele que ouve a palavra e pratica. Aquele que consegue fazer isso é o que está realmente seguindo o Deus verdadeiro. E Jesus aqui, ele logo em seguida, quando ele termina de falar aqui sobre o juízo, que ele está falando aqui, ó, Mateus 7, no 22, ele fala, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer para Jesus, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. Olha só. Anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome, expulsamos até os demônios. E fizemos muitos milagres. Olha só isso, pessoal. Então, ele dirá claramente. Então eu lhe direi claramente a essas pessoas: nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Sabe quem são essas pessoas? São exatamente aquelas que conheceram o Evangelho, conheceram Jesus, tiveram a oportunidade de ter o processo da regeneração e não quiseram. São aquelas pessoas que se firmaram o seu alicerce nas igrejas, nas religiões, nos pastores, nos padres, nos líderes, nos apóstolos, enfim, em quem quer que seja. E eles também juntos. São essas pessoas
que irão escutar isso. Afastem-se de mim, vocês todos. Porque são essas pessoas que não se firmaram no Novo Testamento da Bíblia como a verdade absoluta. O Novo Testamento, ele é Cristo, ele é Jesus, ele é o Messias verdadeiro. Ele é o enviado de Deus para toda a nação, até os confins da terra. Esse evangelho é Jesus sendo anunciado para que as pessoas tenham esse alicerce, essa segurança, e fiquem firmadas na verdade e não sejam enganadas por esses falsos profetas, pelos falsos messias. Quem ouve os ensinamentos meus, Jesus está dizendo, e vive de acordo como eles, essas pessoas são como pessoas que construiu a sua casa na rocha. O Evangelho é a rocha, a base, a força, o alicerce verdadeiro, o Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a palavra da verdade absoluta. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, são pessoas sábias, que conseguiram construir as suas casas, as suas vidas na rocha, em mim, na minha palavra. E vai vir a tempestade, porque a tempestade vem para o mundo inteiro. O mundo inteiro, todas as pessoas passam por momentos difíceis, e tem momentos difíceis que vêm na vida da pessoa, que se a pessoa não tiver firmada no alicerce, o padre vai sair correndo, não vai te ajudar. O pastor vai sair em fuga, disparado também. O monge, o rabino, todos esses vão desaparecer da sua vida. E você vai ficar ali, sem ter onde correr, porque eles também vão correr da tempestade. Porque todos lutam pelo seu próprio interesse, pelos seus próprios interesses. Mas aquele que está firmado na rocha, que é o Evangelho, que é o Novo Testamento, pode cair a chuva, pode vir a tempestade que for, enchente, vento forte, bater com força contra a sua vida, a sua casa. Porém, ela não caiu e não cairá, porque estará firmada e construída no Evangelho do Novo Testamento da Bíblia. Pelo outro lado, todos os falsos pastores, líderes, é o que nós vemos nessa eleição que teve do Bolsonaro. Eu sempre pego como exemplo. Quem assiste os meus vídeos e assistir os vídeos anteriores, que eu estava falando sobre política, por causa da época, eu falei muito, várias vezes eu falei que se Deus fosse um Deus, se Deus fosse um Deus verdadeiro e tivesse contente com a forma que estava sendo governado o país pelo Bolsonaro, ele ia ser reeleito e o povo ia continuar do jeito que estava. Mas não foi isso que aconteceu. Por que que não aconteceu? Sabe por que que não aconteceu? Porque Bolsonaro, vamos citar ele, porque ele que foi o presidente, o último. E também o Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva, se não chegar ao conhecimento da verdade, por mais que ele faça lindos discursos e convençam bem o povo, a realidade é essa. Se chegar o tempo que Deus chamar ele e ele não se firmar nesse alicerce, tudo vai cair também. Tudo vai cair, por mais que ele deixe o Brasil de forma boa,
de uma forma assim que irá surpreender, mas ele não vai aguentar o baque quando entrar o governo do anticristo. Se ele não tiver firmado na base que é Jesus, no evangelho, ele vai cair também. Ele não vai ficar. Porque o governo do anticristo vai vir assolando toda a humanidade. Um governo ditador, não vai querer saber de nada. Ele vai impor a sua vontade, todo mundo vai ter que obedecer e pronto. E ponto final. Só quem tiver estruturado na verdade, isso irá conseguir passar. E essa verdade é o Novo Testamento da Bíblia, que eu li aqui. A casa estruturada na rocha. E o governo Bolsonaro não prevaleceu por causa disso que eu vou ler para vocês aqui. Inclusive, isso vai até direto para você que é fanático ainda pelo Bolsonaro, mesmo ele não estando mais, mesmo ele não tendo feito nada daquilo que Deus tinha preparado para ele fazer, por isso que foi tirado. Vai para você que está com o coração no Bolsonaro ainda. De repente você está até acampado lá em frente aos quartéis esperando que vai vir alguma ordem lá dos Estados Unidos, do Bolsonaro, dizendo que as Forças Armadas vai entrar e você cumpriu o seu papel. E agora vai acontecer o que você espera. Para você. Olha só, o que aconteceu e está acontecendo com o Bolsonaro é isso aqui, ó. Olha só aqui. Quem ouve, ele ouviu e teve 4 anos para ouvir o evangelho. Fora disso que tinha também a esposa, que conhecia a Bíblia e o Novo Testamento também. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, ensinamento da Bíblia, o Novo Testamento, que é o ensinamento de Jesus, a nova aliança, e não vive de acordo com eles, é como uma pessoa sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. É isso. Trouxe o governo porque a gente estamos vendo ele despencar, o governo do Bolsonaro. Dia a dia está despencando cada vez mais. Mas isso não é só para o Bolsonaro, isso aqui é para todas as pessoas que chegam ao conhecimento do Evangelho, fala que é cristão, que é pastor, padres e líderes, enfim, geral, para geral. Todos esses que não praticam a palavra quando a recebe, é isso que acontece. Cai e fica totalmente destruída. Isso é para qualquer um, até para mim. Hoje eu estou pregando esse evangelho aqui do Novo Testamento. Demorou muito tempo para mim chegar nesse conhecimento da verdade, não porque eu não tive acesso a ela, mas porque eu seguia também o sistema, as religiões. Eu seguia isso. Não estava firmado na rocha, que é Cristo. Uma coisa é você seguir um sistema religioso. A outra coisa é você seguir o alicerce, a rocha, as palavras de Deus, o Evangelho do Novo Testamento da Bíblia, como base fundamental para a sua vida. E aqui diz, o tempo ruim vem para mim, vai para você, vai para todos, assim como a chuva cai.
Mas quando você está estruturado, firmado na rocha, você vai passar. O tsunami não vai te pegar. Deus, Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Ele saberá quem é você. Podem ver aí o que aconteceu nessas eleições. Todas as igrejas evangélicas, em maioria igrejas cristãs, uma grande liderança religiosa a favor do Bolsonaro. E vendo que Deus estava de acordo com ele. Por isso ele iria continuar. Vocês viram o que aconteceu? Podem achar porque foi conspiração. Fizeram uma conspiração contra o governo do Bolsonaro e armaram para ele não ficou, por isso que ele saiu, muito roubo, o Brasil isso, o Brasil aquilo, não adianta o Brasil. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quisesse colocar o Bolsonaro de volta, ele tinha colocado, ele tinha permitido entrar. Mas ele não quis deixar o Bolsonaro voltar, porque o Bolsonaro foi reprovado por ele. Ele não fez o que ele precisava fazer. Realmente colocar Deus acima de tudo. Não a força do próprio braço e os interesses em alianças que ele achou que fazendo iria conseguir manter o governo em pé. Caiu. Porque ele não firmou a casa na rocha. E se ele não firmar ainda, vai despencar tudo. Vai começar a cair tudo, porque ele chegou ao conhecimento do Evangelho. Não se trata de uma pessoa que nunca conheceu. Ele chegou ao conhecimento, ele falou em nome dos evangélicos, dos cristãos, do povo, da nação. Vai cair. Vai destruindo, porque aqui fala, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Se nós formos pegar exemplo na Bíblia de grandes reis também que caíram, tem muitos. E são poucos alguns que não foram destruídos, como nós podemos ver. Um exemplo que eu citei, acho que diversas vezes aqui nesse canal, foi Nabucodonosor também. Caiu. Chegou ao ponto de ficar vivendo como um animal no mato, como um bicho, cresceu até pelo nele. As garras, as unhas, virou um animal. Mas Deus ali viu algo que Nabucodonosor reconheceu, a grandeza de Deus. E aí ele se humilhou. E aí Deus levantou ele. Foi o único que conseguiu ainda escrever na Bíblia. O único. Que não tinha nada a ver com a descendência da promessa do povo de Israel. Mas isso é outra história. Mas aqui, essa palavra, ela traz para todos nós uma revelação vinda do próprio Deus. Em se revelar através desse canal para você quem é o Deus verdadeiro. Então não é um milagre que você recebeu, não é a maravilha que você viu, não é aquele livramento de acidente que você teve que faz você ver, Deus me guardou, realmente, Deus até te guardou, mas não é isso que identifica que você está no caminho certo. O que vai identificar que você está no caminho certo é quando você ouve o Novo Testamento da Bíblia e pratica. A sua casa, a sua vida, o seu ser, a sua família passa a estar edificada sobre a rocha, o alicerce, sobre Jesus, que é o Evangelho da verdade. Aí pode vir qualquer coisa sobre você. Deus não irá deixar vir nada daquilo que você não possa suportar. E mesmo quando vier, Ele irá olhar para você e já dará ordem aos anjos dele para
ministrar ao seu favor e te protegerá. Por quê? Porque Ele sabe que você está se esforçando todos os dias para deixar a sua casa firmada na rocha, dentro de um mundo corrupto, de um mundo onde impera o mal, onde o errado se tornou certo. Deus, Ele sabe disso. O próprio Jesus rejeitou esse mundo. Ele mesmo disse: o meu reino nem é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu acabava com tudo isso já. Bastaria eu falar para o meu Pai e Ele enviaria legiões de anjos aqui e mudaria toda essa história. Mas Ele desprezou esse mundo, não as pessoas, o mundo. Sabe por quê? Porque tem muita influência do mal, o pecado toma conta. As pessoas amam mais as coisas erradas do que as coisas certas. As pessoas preferem adorar mais as religiões do que o Deus verdadeiro. E é isso, em todos os lugares, todos com seus interesses pessoais, priorizando somente aquilo que convém para viver de uma forma que é agradável aos seus próprios olhos. E a casa firmada na areia. E isso que acontece, expressão de ódio. Religiões facilitando de todas as formas para manter as pessoas, para poder ter uma forma melhor de poder conduzir como uma empresa dentro de um sistema. Então as pessoas estão completamente fora da realidade de Deus, do verdadeiro Deus. E é exatamente por isso que Jesus falou que muitos seriam enganados por esses falsos profetas. Muitas pessoas seriam enganados. E se possível fosse, até as pessoas escolhidas seriam enganadas também. Mas ambulância vindo aí. Mas o propósito desse vídeo de hoje, dessa mensagem, é trazer para as pessoas que assistirem esse vídeo a sua vida firmada na rocha. E isso não faz de você uma pessoa melhor do que as outras, mas faz de você uma pessoa que está conseguindo viver dentro de uma sociedade corrupta, de um sistema fracassado, um mundo onde tudo está sendo feito de forma errada, faz você viver dentro desse sistema conduzido pelas forças do mal e não ser enganado por ninguém e por nada. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Saiba, quando você souber que você tem capacidade para receber o poder de Deus reinando dentro de você, você não fará mais do sistema como uma pessoa que depende do sistema, do poder que emerge o sistema das religiões para a sua vida. Você não irá mais ser conduzido pelo homem, nem por ninguém, mas você irá ser conduzido pelo Espírito de Deus, o qual
Jesus anunciou que enviaria para todos aqueles que tivessem um compromisso com Ele, com a palavra da verdade, com o Novo Testamento da Bíblia. Então, para todos aqueles que querem ter a casa alicerçada sobre a rocha, tenha o hábito de ler a Bíblia para conhecer a verdade. E principalmente, como eu venho anunciado, o Novo Testamento da Bíblia. E é essa a mensagem de hoje. Eu gostaria que vocês que assistiram esse vídeo até aqui se inscrevessem no canal. Tá certo, pessoal? E a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!